Tem muitas pessoas que recebem a informação, o diagnóstico, e é falado assim, isso não tem mais jeito, né? Às vezes até falam assim, você vai para a cadeira de rodas com essa patologia que você tem, não tem nada o que fazer. E aí, você concorda com esse diagnóstico? Você acredita que isso é para sempre, que não tem mais jeito, que dor na coluna é assim mesmo, não tem jeito? Qual que é a sua crença? Então, o que eu quero trazer hoje, né, te ajudar aí, é trazer algumas pesquisas aí que falam que não é bem assim, né? Que nosso pensamento, ele está aí ativo no nosso corpo. As nossas emoções estão ativas no nosso corpo, quer dizer, não é separado. O que a gente sente emocionalmente, nossas células sentem. O que a gente pensa, as nossas células sentem. O nosso corpo, ele não é separado da nossa mente, não é separado da nossa emoção. Que tudo que a gente vive na emoção, o nosso cérebro sente. Hoje a ressonância magnética funcional, ela comprova isso. A nossa emoção, né, a dor emocional, ela é concreta no nosso cérebro. Então, as mesmas regiões que são ativadas quando a gente tem uma dor física, elas são ativadas quando a gente tem uma dor emocional também. O que a gente sente emocionalmente, o que a gente pensa, repercute nas nossas células. Então, se a gente está triste, está com raiva, se a gente tem mágoa no coração, né? O que a gente está passando para as nossas células? Elas estão sentindo isso aí, né? Então, elas sentem, as nossas células acreditam naquilo que a gente sente. Então, se você acredita que essa dor nas costas é para sempre, não tem mais jeito, e você está sempre triste, né? Em função disso, em função da vida, né? Tem muitas mágoas, as suas células vão sentir isso. Então, pesquisas estão demonstrando cada vez mais essa realidade, né? Então, isso é verdade. Então, um chamado para a gente cuidar dos nossos pensamentos, cuidar dos nossos sentimentos. Então, não adianta a pessoa tomar medicamento, fazer, né, muitos tratamentos, atividade física, se ela continua tendo a mesma crença de que isso não vai melhorar, ou se ela tem os mesmos sentimentos, mágoas, às vezes aí da infância, de relacionamentos antigos, do relacionamento lá com os pais na infância, e guarda esse sentimento. Então, as células, elas vão ficando com essa energia. Então, a nossa emoção, ela se transforma em energia, né? O que faz com que uma pessoa tenha uma doença tão grave e ela se cura, e outras vezes que tem uma doença que não é tão grave e não se cura? São esses pensamentos, essas emoções. Então, por mais que a vida seja difícil, tiveram momentos alegres, tiveram momentos bons na sua vida, ou você não estava viva, não é? Então, conectar com esses momentos bons, com pessoas boas que passaram na tua vida, com momentos de alegria, por mais que sejam assim poucos momentos, mas você teve momentos na sua vida que você não tinha dor, não é mesmo? Então, a gente estar atenta aos nossos sentimentos, às nossas crenças. Então, você não é seu diagnóstico. Você não é a dor, você está no processo, mas nem sempre foi assim, não é? Então, recordar momentos bons, trazer momentos bons, o que você deseja, se imaginar dançando, se imaginar realizando um trabalho que você quer, você imaginar você pegando uma criança, mexendo no jardim, fazendo coisas que você fazia, que você tem o desejo de fazer novamente, né? Então, é importante a gente trazer esses pensamentos, porque
o que a gente pensa, o que a gente sente, as nossas células sentem. E daí a pessoa pergunta: mas como que eu faço isso? Começa de pouquinho. Então, e persista. Então, não é só, né, fazer movimentos, fazer atividade física, tomar suplemento, medicamento, um monte de tratamento. Não é isso. A mudança do seu sentimento, a mudança da sua emoção, dos seus pensamentos. Isso faz as suas células se modificarem, inclusive o seu DNA. Então, hoje, não é mais, tem um livro que chama Biologia da Crença, do Bruce Lipton, é um biólogo, e ele fala disso, né, que a nossa genética, o nosso gene não é o que faz, né, não é o fundamental, né, a gente pode mudar isso. Então, as nossas crenças, o nosso sentimento muda o nosso DNA. Não vai mudar a sequência, mas não vai manifestar aquilo que está lá. Ele muda a química que envolve o DNA. Então, não, aqui pode ter um gene para ter uma doença e não vai desenvolver. Então, a gente cuida não só do nosso externo, da nossa alimentação, da nossa atividade, mas do nosso interno, dos nossos sentimentos, da nossa emoção. Então, porque eu já atendi pessoas de 50, 60 anos que contaram para mim coisas muito sofridas que elas nunca tinham falado para ninguém. E a partir do momento que elas começam a contar desse sofrimento, se emocionar, trazer, elas vão esvaziando esse sentimento que está lá no fundo, guardado. Então, achar uma pessoa que seja neutra para te ouvir, a ouvir dessa dor, né, que você tem aí há tanto tempo guardado. Porque tem dores, sofrimentos, às vezes, em nós, que às vezes, né, é muito difícil falar. Então, tem que ser uma pessoa que não é neutra, que não vai julgar aquele sentimento que a gente sente, né? Que vai só acolher. Então, você precisa soltar essas dores aí e limpando esse sofrimento, e você vai perceber aí que vai mudando. Então, vai ficando mais leve, você vai conseguindo ter alegria, você vai conseguindo a se conectar com pessoas que te traz alegria, porque a gente atrai muito aquilo que a gente emana. Se a gente emana tristeza, raiva, né, mágoa, a gente vai acabar atraindo pessoas assim. Então, limpar esses sentimentos, soltar isso. Então, às vezes a pessoa fala assim: mas desde criança eu ouvia isso, desde criança eu ouvia que, né, eu não sabia fazer as coisas, eu ouvia que eu era burra, que eu era feia, que eu não tinha jeito. Bom, essa crença é das pessoas que falaram isso para você. Essa crença não é sua. Então, deixar essa crença com essas pessoas. Ei, isso aí é o que você acredita, mas eu posso acreditar numa coisa diferente. Então, eu acredito que eu posso. Eu acredito, né, que eu vou conseguir. Então, eu acredito que eu posso viver sem essa dor. Então, mudar essa crença daquela pessoa. O médico falou que essa dor é para a vida toda, que agora não tem jeito, que dor na coluna é assim mesmo. Pois eu digo que não, né? Eu sinto em mim e eu atendo as pessoas. Então, essa crença é do médico. Hoje a gente tem pesquisas aí falando ao contrário, né? E nós temos provas de pessoas se curando aí de doenças gravíssimas, como câncer e outras doenças aí, vivendo bem. Não é? Então, essa é uma crença do outro, você pode ter a sua crença. Porque hoje a gente tem exames que constatam isso concretamente. Antes a gente só tinha as informações da pessoa que ela sentia, e hoje não, a gente tem aí
aparelhos, cada vez a ciência evolui mais nessa captação do que não é material, né? Dessa energia, né? Nós temos isso aí para provar para a gente que a nossa emoção, ela repercute tanto boa quanto ruim. Ela está no nosso corpo, não é separada, né, do nosso corpo. Então, cuidar disso, não só aí das atividades físicas, suplemento, enfim, mas mudar esse sentimento vai mudar as suas células, inclusive trazendo cura aí de patologias graves. Então, não é negar o que a gente sente, não. Primeiro a gente aceita o que a gente sente, né? E depois a gente libera isso e transforma, e traz lembranças boas, coloca uma imagem boa, uma lembrança boa sobre aquilo. E acreditar aí que as suas células se modificam, o seu DNA se modifica, e isso que você sente, essa doença, pode ser curada, né? De essas informações para o seu corpo, para ele equilibrar, né? Que é fazer a homeostase. Ele mesmo, ele se autocura.